Bem-vindos de volta ao Direito a Falar, hoje dedicado ao tema do futuro da banca portuguesa, numa altura muito agitada para os bancos. Temos connosco Pedro Malaquias, sócio da Uria Menendez, e Alexandra Maia Ferreira, sócia da SRS Advogados. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Alexandra Maia. Maia Loureiro, peço desculpa. É melhor. Bora. Isto está muito mal, pá. Não sei o que é que se passa hoje, mas já é a segunda vez. Desculpem lá. Pá, geralmente não costuma acontecer. Antes o Filipe que nós, não é? Bem-vindos de volta ao Direito a Falar, hoje dedicado ao tema do futuro da banca portuguesa. Estávamos a falar do tema da supervisão europeia e gostava agora de abordar um tema que está na ordem do dia, que é o tema das fusões e aquisições da banca portuguesa. Temos uma oferta pública de aquisição sobre o BPI e nos últimos dias houve também uma proposta de fusão entre o BPI e o BCP que foi avançada pela empresária angolana Isabel dos Santos. Eu gostava de começar por si, doutora Alexandra. O que é que acha desta proposta de fusão entre o BPI e o BCP? É positivo? Bom, eu acho que é positivo, sem dúvida que sim. Acho que a ideia de poder criar um grande banco, que será o maior, a verificar-se de facto a operação de fusão, será o maior banco português. Acho que é uma iniciativa com mérito, não é? Que põe a banca portuguesa na geografia e no mapa europeu. E, portanto, acho criaria o maior banco português em ativos. Sim. Sim. Em ativos, em rede, em balcões, etc. Mas o facto de ser detido por não em maioria, mas por ter como principais acionistas investidores de Angola, não pode causar algum problema, por exemplo, junto do BCE, tendo em conta a recente decisão do BCE de agravar o risco da exposição a Angola? Não, eu julgo que a geografia ou a nacionalidade do acionista nada terá a ver com o banco. O banco é um banco português, manter-se-á um banco português, portanto a ideia é essa, e portanto acho que não tem qualquer impacto. E acho que efetivamente, quanto mais não seja até para dar alguma cor a esta OPA que foi lançada pelos espanhóis, pelo CaixaBank ao BPI, acho importante, acho que dá dinamismo, torna o processo mais dinâmico. Anima o mercado. Exatamente, e anima. Concordo, doutor. Ora bem, se me permite fazer um disclaimer inicial, como julgo que é público, o nosso escritório está a patrocinar o CaixaBank, portanto a oferta do espanhol nesta OPA do BPI. Por isso, enfim, eu não vou opinar sobre o tema. No entanto, julgo que poderei fazer alguns comentários relativamente objetivos sobre o tema e que não tem nada a ver com o papel desempenhado pelo nosso escritório. Eu chamo a atenção do seguinte: se houver uma fusão entre o BCP e o BPI, vai naturalmente haver uma superposição muito grande de funções dentro da nova instituição que pudesse surgir daí. Ora bem, isso vai de certeza também levar a mais desemprego na banca portuguesa, o que eu acho. Portanto, o fecho de balcões, despedimento pessoal nos dois bancos. Naturalmente, não pode ser de outra maneira. Se o BPI se limitar a mudar de dono, mas mantiver toda a sua estrutura e a sua independência face ao BCP, isso em princípio não há razão nenhuma para que aconteça, até eventualmente poderá fortalecer se o novo dono quiser investir mais no banco. Não é? Por outro lado, chamo também a atenção de que, além disso, naturalmente que se desaparecer mais um player, mais um ator do mercado do setor bancário, é menos concorrência que existe. Portanto, mesmo para nós consumidores, se eu agora tenho 4 bancos principais aos quais eu posso recorrer e comparar propostas, etc., vou passar a ter só 3. Portanto, também não sei se é muito bom desse lado. Por outro lado, chamo também a atenção de que nós temos ainda no mercado português bancos como o Santander, bancos como o BBVA, bancos como o Barclays, que estão aqui presentes, como o Deutsche Bank, que são bancos estrangeiros e que mantêm toda a sua... concorrem diretamente com os outros bancos. Portanto, eu não vejo enfim, à partida que haja vantagens nisso. A única vantagem que a Alexandra referiu, e que é verdade agora meramente em termos nacionalistas, é que teríamos um banco português que, enfim, já teria algum peso a nível internacional. É talvez, enfim, a única vantagem que eu vejo, a única vantagem direta que eu vejo desta operação. Então não concorda com aqueles analistas que acham que é necessária mais consolidação no setor bancário português?
Vamos ver, eu não sei se é necessário, porque eu acho que já tem havido alguma consolidação no nosso setor, não é? Porque, enfim, o facto de já desapareceram alguns bancos do nosso enfim, nos últimos anos desapareceram 3 ou 4, nos últimos anos desapareceram 3 ou 4 bancos, não é? Porque foram comprados, porque fecharam mesmo, portanto, essa consolidação já está a existir. E depois, eu tenho ouvido dizer a nível europeu que essa consolidação é necessária também a nível europeu e que vai se verificar e já se verificou a nível europeu. Mas eu acho que isso decorre das novas regras prudenciais, comportamentais, etc., que fazem com que as margens dos bancos sejam cada vez mais apertadas e a possibilidade de dar lucros também é cada vez mais difícil. E, portanto, se calhar só grandes organizações que conseguem grandes sinergias é que têm, eventualmente, mais viabilidade para poderem gerar lucros. Portanto, pequenas instituições que têm que obedecer a toda esta panóplia que falámos na primeira parte de regras, o peso administrativo, burocrático é tão grande que eu não sei se eles acabam por se justificar sequer. Não é? Sim, além de que, enfim, vai haver mais concentrações, quer dizer, eu julgo que daqui a um ano o panorama financeiro português vai estar bastante diferente. Muito radical. Mas também a nível europeu, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Já houve Espanha? Sem dúvida. Mas mesmo a nível europeu, a tendência também é para a concentração, exatamente, quer dizer, e não para esta proliferação de pequenas instituições. O que eu queria dizer é que isto não é um fenómeno típico da economia portuguesa, é um fenómeno europeu, sim, um fenómeno internacional. Essa concentração continua a não ser acompanhada da criação de um verdadeiro mercado bancário europeu. Eu, como português, tenho dificuldade em abrir uma conta na Alemanha, por exemplo. É algo que possa mudar no futuro? Que a Comissão Europeia esteja, por exemplo, a trabalhar nesse sentido? Eu não diria que tem dificuldade em abrir uma conta na Alemanha. Mas os bancos são livres de... Eu ia lhe perguntar se já tentou. Não, nunca tentei, mas... Não, eu acho que desde que cumpra aquilo que eles chamam o Know Your Customer checklist e, portanto, desde que apresente... Mas na prática os consumidores estão... É fácil abrir uma conta no estrangeiro. Mas o que eu queria dizer é que para o cidadão comum continua a recorrer aos bancos dos seus países, ou seja, o seu mercado nacional. Mas isso por uma questão de proximidade geográfica, mais do que por uma questão... E, aliás, não com o net dificuldades banking hoje criadas em dia, pelos bancos? Não, barreira maior é a barreira linguística. Não deixamos de... Sinto que Portugal, os portugueses hoje em dia já falam muito inglês e o home banking, o net banking vai ser uma realidade incontornável e que vai precisamente diminuir essa distância geográfica e eliminar essas barreiras, essas fronteiras, não é? Estou convencida, aliás, não é o meu caso, por acaso, mas conheço imensa gente que tem contas lá fora, não é? Em Espanha, em Londres, na Alemanha, etc. Na Suíça? Na Suíça. Hoje em dia já não é tão interessante. E o que é que pensam do processo de venda do novo banco? É uma oportunidade para mudar o setor, tornar o setor mais dinâmico, é também positivo para Portugal? Bem, o processo de venda do novo banco é um processo à força, não é? Quer dizer, é aquilo que é. Mas pode permitir a entrada de novos players vai em permitir, Portugal? Estou convencida que os chineses aí terão cartas a dar. Tenho as minhas reservas relativamente a vender uma coisa à pressa, a vender uma coisa sob pressão e, portanto, tenho sérias dúvidas de que se consiga retirar daí um valor interessante. Quando fala dos chineses, refere-se ao facto de eles terem, à partida, mais capacidade de liquidez. Acho que não só isso, e acho que têm... vão cobrir, no fundo, vão pagar para ver, não é? Vão cobrir a parada. O novo banco terá, inevitavelmente, uma série de problemas a nível legal, não é? Que decorrem do processo como surgiu, que decorrem, enfim, de uma série, de um batalhão de credores há um risco de litigância muito grande. Enorme. E, portanto, acho que vai ser preciso uma vontade muito grande e uma disponibilidade financeira muito grande e que acho que neste momento quem se está a posicionar melhor aí são de facto os chineses e julgo que será por aí. Não sei se o Pedro concorda com isto. Eu também aqui tenho que fazer algum exemplo. Nós temos clientes não chineses interessados no novo banco, mas de qualquer forma, independente disso e pensando também de uma forma abstrata e objetiva, é verdade que o processo de venda vai ser complicado, é verdade que a questão do risco de litigância é uma questão muito importante, mas também me parece relativamente pacífico,
que não há um único comprador que aceite tomar esse risco. Portanto, esse risco ou fica no BES ou fica no Estado, ou no Banco de Portugal. Uma coisa é certa, nenhum comprador vai comprar um novo banco com esse risco lá dentro. Tem que ficar claro que esse risco tem que ser extirpado. Sendo que isso subverte completamente toda a ideia que teve subjacente ao mecanismo de resolução, quer dizer, se esse risco fica no Banco de Portugal, se fica no Estado, quer dizer, é o contribuinte que vai pagar novamente esse risco, não é? Porque ele vai materializar-se, ou seja, isto não é uma mera contingência, vai-se materializar. Temos de seguir que risco é que estamos a falar. Se esse risco ficar no BES, é aquilo que são a aplicação das regras comunitárias, que ficam com os credores, ficam com os acionistas e com os credores. No BES, no chamado, que agora se chama Banco Mau, que tenho alguma pena dizer isto, mas como agora é vulgarmente conhecido. Agora, o risco que eu falo do Banco de Portugal não é tanto esse, é aquele que já foi anunciado, como há casos em que, quer no papel comercial, quer da Goldman, que vão contra o Banco de Portugal por causa das medidas que o Banco de Portugal adotou. Isso quer dizer, é um risco que é inerente ao Banco de Portugal, à sua função como entidade de supervisão. Que o Banco de Portugal não pode fugir disso. Se algum particular quiser ir contra uma medida adotada pelo Banco de Portugal, é um risco que o Banco de Portugal corre, como qualquer outra entidade de supervisão. Agora, o outro risco da questão, famosa questão do papel comercial, esse aí sim é um risco que poderia eventualmente ser do novo banco, mas que certamente ficará no BES, porque todo ele aconteceu em pleno BES, ou seja, o risco aí não é o risco do reembolso do papel comercial, porque o reembolso do papel comercial deverá ser feito por quem o emitiu, ou seja, as empresas do Grupo BES, do Grupo Espírito Santo. Risco diferente é o processo de venda desse papel comercial, que pode ter sido um processo agressivo, e que, na medida em que não tenha sido um processo que tenha seguido todas as normas que existem, comportamentais, chamadas normas comportamentais, para a venda desse papel comercial, pode abrir a possibilidade de ações de indemnização contra quem vendeu. Ora, quem vendeu foi o BES. Portanto, eu não estou a ver que seja dramático. Mas se ficar provado que a liderança do antigo BES conhecia a situação das holdings do Grupo Espírito Santo, nomeadamente da Rio Forte e da Espírito Santo Internacional, que emitiram essa dívida, não poderá haver fundamento para que os clientes exijam que o banco assuma essa responsabilidade, na medida em que lhes vendeu o gato por lebre? Se está a falar numa perspectiva jurídica, política, ética, comercial? Jurídica não vejo. Ética comercial, etc., talvez, quer dizer, mas é algo que o próprio Banco de Portugal, quando fez aquela deliberação em agosto, admitiu essa possibilidade, mas parece que agora regrediu um pouco nesse pensamento e que agora diz claramente, adotou uma atitude mais formal, mais jurídica, quer dizer, se isto foi algo que foi praticado pelo BES, é no BES que deve ficar. Pois. Portanto, é uma contingência que fica no Banco Mau. Por enquanto. Se fosse investidor, aceitaria comprar um novo banco com esse risco lá dentro? Eu não. Pronto, está a ver, está respondida a sua questão. Mas, em relação às ações que contestam a própria resolução, imaginemos que essas ações produzem efeitos. E o Banco de Portugal invoca o interesse público para não desfazer a operação. Isso pode fazê-lo, há um artigo que o prevê expressamente. Há um risco que terá que ser assumido por alguém aí. É o Estado. E esse risco é risco do Banco de Portugal. É o Banco de Portugal. Julgo sim que será, porque é uma decisão do Banco de Portugal. Ou é o Fundo de Resolução? Não. Nem vejo como. Mas eu diria que isso é um risco do Banco de Portugal, porque a decisão de ir para a frente é sempre do Banco de Portugal. Quer na primeira decisão, quer na segunda decisão, de manter a decisão anterior, original, não é? E agora falando... Estamos a falar de um risco de Estado. Sim, é um risco de todos nós. Que no fundo que põe em causa o próprio fundamento da resolução, como estava a dizer há bocadinho. Isto agora voltando um bocadinho às questões de regulação e supervisão, para os advogados estas novas regras também são um desafio grande. Sem dúvida, que nos tem dado imenso trabalho. Enfim, tem sido muitíssimo interessante perceber, analisar a aplicação de tudo isto e, de facto, os nossos clientes, que são sobretudo as instituições financeiras e as instituições de crédito, estão preocupadíssimas, não é? E recorrem imenso aos advogados, no fundo, para os ajudarem a perceber como é que vão implementar, o que é que precisam de fazer. Mesmo agora, as alterações que foram implementadas no final do ano passado relativamente aos modelos de governo das instituições de crédito e das sociedades financeiras envolveram uma mexida grande enfim, na estrutura interna destas entidades.
e de facto foi necessário analisar, perceber como é que se implementava, fazer normas internas para os bancos, para os habilitar a implementar tudo isso, etc. E no caso dos vossos escritórios, isso implica, por exemplo, também o reforço das próprias equipas durante o próximo ano? Sim, sem dúvida. Com a integração de novos estagiários? Sim, e mesmo até com advogados já mais séniores? Sim, mais séniores, até porque são questões com alguma complexidade do ponto de vista jurídico e que exigem, de facto, experiência, não é? Uhum. E no seu caso também? Naturalmente, essa parte regulatória tem assumido cada vez uma importância maior no nosso trabalho e o desafio agora vai ser passar do nível nacional para o nível internacional. Ou seja, temos que, para continuarmos a acompanhar os nossos clientes, temos que estar disponíveis para assessorar em aspectos regulatórios dos nossos clientes, não só a nível nacional como a nível internacional. Isto, quando digo internacional, digo Frankfurt e digo Bruxelas. Não é? Uhum. Isso, obviamente, que obriga a investimentos fortes em pessoas e em processos para que a gente possa estar à altura de responder a qualquer pedido que venha dos clientes. Não é? E são tempos novos que vão vir aí, que eu acho que são desafios engraçados. Que conselhos é que dão a um recém-licenciado que esteja agora a iniciar a carreira e queira trabalhar nesta área? Conselho é que daria? Bom, atualizar-se o mais possível. De certa forma, o curso de Direito é ainda bastante deficitário nestas matérias mais financeiras, sendo que, enfim, elas têm progredido e têm evoluído e têm sido alteradas a miúde recentemente e, portanto, há essa dificuldade, de facto, de um recém-licenciado estar completamente a par de tudo isto e é fundamental que tenha essa proatividade, não é? De estudar estas questões, enfim, de se pôr a par e de estar, no fundo, atualizado relativamente àquilo que é hoje o panorama, não só português, como comunitário, de toda a legislação financeira e bancária. Nós temos um sistema de rotação de estagiários lá no escritório, portanto, cada 6 em 6 meses eu tenho uma nova equipa de estagiários a trabalhar no meu departamento. E uma das coisas que eu costumo dizer a todos eles é que eu tenho tido a felicidade de trabalhar há muitos anos nesta área. Felicidade porque nunca o dia-a-dia é igual ao dia anterior. Porque há sempre desafios novos, há sempre coisas novas, há sempre regulamentação nova que está a sair, há sempre produtos novos que estão a ser inventados. Portanto, isso obriga-nos a estar sempre na crista da onda, a tentar acompanhar as coisas e nunca podemos sentar-nos relax para trás e dizer, pronto, já sei tudo, não preciso de... agora é só controlar. Isso não existe. Portanto, se as pessoas gostam, querem ter uma vida calma, não é claramente, claro, não é claramente no mundo financeiro. Mas isso para mim é o que me estimula há muitos anos. Portanto, claro. Depende muito depois da personalidade do próprio advogado. Não? E acham que era necessário mais formação nesta área, em questões de direito financeiro, direito bancário em Portugal? Acho que é importante mais formação, acho que é importante o recém-licenciado ir fazer uns períodos no estrangeiro. Enfim, nós normalmente, os nossos estagiários passam por Londres durante uns meses, 1 ano, 2 anos. Se possível, fazerem um período na banca. Enfim, há muito o sistema daquilo que nós chamamos o secondment, são os advogados do escritório que estão em permanência num departamento, quer jurídico, quer não jurídico, de um banco e, portanto, têm um contacto muito direto com a realidade financeira e isso é muito importante, de facto, para lhes dar aquele... O conhecimento do setor. Exatamente, e é uma mais-valia, de facto, porque não se ficam apenas pela leitura do artigo no diploma ou no código. No caso, por exemplo, das universidades, há margem para novos cursos, por exemplo, de pós-graduação em Direito Financeiro, coisas desse género? Sem dúvida, sim. E há boas pós-graduações e bons cursos e no fundo, quem queira seguir a área do Direito Financeiro deverá fazê-lo, sem dúvida. Concorda? Claramente. Enfim, as pós-graduações, estamos a falar de formação paga pelos próprios estudantes, já não paga pelo Estado, não é? Exatamente. Eu não tenho a certeza que ela deva ser paga pelos próprios estudantes, acho que... Pode ser paga pelos escritórios. E é, também muitas vezes. Também é. Com isto que eu estou a querer dizer é que, se calhar, uma parte dessa formação deveria estar nos primeiros 3 anos do curso, na parte obrigatória, porque eu senti muito essa lacuna quando me formei, também já foi muitos anos, hoje em dia o plano de curso é um bocadinho diferente, mas também não é assim tão diferente como isso,
Mas agora, claro que os advogados que entram, os estagiários que entram nos grandes escritórios têm o privilégio, como a senhora disse, de ir. Nós temos, enfim, escritórios onde, desde Espanha a Londres, a Bruxelas, a Nova Iorque, enfim, da América do Sul, damos essa possibilidade aos nossos advogados, e não é só aos seus estagiários, coisa que enfim, um escritório mais pequeno, naturalmente, que não terá mais dificuldade em dar. Não é? Mas concorda que no caso, por exemplo, das universidades públicas, devia haver mais atenção a estas áreas, dentro dos cursos de licenciatura? Eu acho que sim, e acho que essa atenção devia ser dada na parte do estudo, daquilo que eu chamaria o estudo obrigatório. A componente obrigatória. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo ao Direito a Falar. Foi Obrigada. Um gosto. Muito obrigado pelo convite. E o Direito a Falar regressa na próxima semana com novos temas e com novos convidados.